Boa noite, pessoal. Essa é a 5ª edição do programa Sabatina da Covid. Está aqui no nosso estúdio a nossa convidada Rita de Cássia, secretária de Saúde. Por favor, Rita, entre. Gente, nós vamos ficar sem máscara porque está acontecendo um probleminha com o áudio. Mas toda a equipe técnica está devidamente dentro dos protocolos da vigilância sanitária. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso bate-papo com a nossa convidada. Boa noite, Rita, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sabatina da Covid. Boa noite, Risoleta. Boa noite ao público que está nos assistindo nesse momento. Boa noite a todo o povo santarritense. É um prazer estar aqui no programa com vocês. Bom, Rita, eu tenho uma curiosidade. Dá para você falar para a gente qual foi o processo que se deu para que você chegasse até essa Secretaria de Saúde, que é a secretaria mais importante de um município? Bom, Risoleta, eu sou servidora pública e fui convidada pelo prefeito a assumir a pasta depois da minha antecessora ter desistido da função. Sou técnica, né? Trabalho há um bom tempo no serviço de contabilidade, no financeiro, e o prefeito achou por bem me convidar. E lembro que ele me disse muito bem, a proposta que ele me fez quando me convidou foi para que eu fizesse sempre o certo. E foi o que me cativou a assumir essa pasta tão complexa, que é a Secretaria de Saúde. E como você se sentiu quando você chegou em casa, que você foi analisar esse convite do prefeito? Eu me senti na necessidade de prestar um bom serviço à população, né? Quando a gente é usuária do SUS, a gente sabe onde está a falha, onde a gente gostaria, quando a gente é atendida no PSF, seja pela enfermeira, pelo pré-natal, pelo médico, pela equipe da odontologia, onde a gente quer melhorar. Então, quando eu cheguei em casa, eu cheguei com essa proposta. O que a gente ia conseguir melhorar para exercer uma saúde pública de qualidade no município, que é a nossa proposta. Melhorar a saúde pública. Era isso o meu foco desde que eu assumi. Eu cheguei lá nesse desejo de fazer uma saúde pública melhor, sem dúvida. Bom, Rita, você assumiu uma secretaria tão importante, com o peso dela em si só. Chega a pandemia trazendo mais essa preocupação. Você, como secretária, como você se sentiu diante de toda essa situação para combater essa pandemia dentro de Santa Rita? Com uma responsabilidade muito grande, ainda maior do que o que a gente vinha, não só eu, como a equipe, exercendo. Sabia que não dava para parar e não dava para ficar tranquila diante de um desafio tão grande como foi a Covid-19, já que tudo era muito novo. Era algo que a gente ainda não tinha vivido. No primeiro momento, que foi em março, eu lembro que a gente não tinha muito o que mostrar para a equipe de saúde, mas a gente precisava, né, trabalhar a Covid diante da nossa rede. Então, foi desafiador. Foi, eu diria que, o maior desafio que eu assumi até hoje na Secretaria de Saúde. E a gente sabe que com essa pandemia, todo o sistema de saúde mudou. O sistema de saúde mudou e, para isso, os profissionais precisavam estar preparados. O que vocês fizeram para preparar esses profissionais? Pois é, no primeiro momento, a nossa equipe pensou em treinar. Eu lembro que o primeiro protocolo do Ministério ele vinha tão sem direcionamento que os primeiros treinamentos a gente falou do vírus. E só para você ter ideia, o protocolo de medicamento era muito pequeno e a gente ficava sem saber exatamente o que dizer. A primeira reunião que eu tive foi com as enfermeiras, junto com a equipe, com as enfermeiras e os médicos. E foi um momento tenso, porque foi a primeira vez em que eu não sabia
exatamente o que dizer a eles. Eu sabia que tínhamos que estar lá, presente na população, que a equipe tinha que estar firme dentro da sua respectiva função, né, que na época a primeira reunião foi com os PSFs, e que estávamos prontos, mesmo sem muita coisa. Ao passar do tempo, foi se organizando melhor. E, graças a Deus, o vírus não chegou tão rápido até a gente. Secretária, quais foram as primeiras medidas que vocês tomaram? As primeiras medidas, elas foram mais rigorosas. Foi criada a barreira sanitária para estar monitorando a entrada e saída de ônibus e de veículos na cidade. O primeiro decreto foi um decreto mais rigoroso para que a equipe de saúde pudesse ajudar a população, principalmente os comerciantes, a se adequar a um novo momento, que é o momento da pandemia. Então, houve treinamento com várias categorias de comerciantes para que pudesse se organizar, para que os comércios, ao ser reabertos, houvesse uma maior segurança, tanto para a população, quanto para os donos dos comércios e seus funcionários. Diante dessa situação tão preocupante no nosso município, qual o momento mais difícil para você? O momento mais difícil foi quando a gente teve que reunir a equipe e não tinha muito o que apresentar, mas havia necessidade de haver o treinamento para preparar para receber a população. A reunião dos agentes foi a reunião mais difícil, não para mim enquanto secretária, porque era a minha categoria maior. Então, eu tive muito medo antes da reunião. Foi uma noite em que eu não dormi, com a preocupação de não saber como lidar, como fazer aquela reunião, a reação daquela categoria toda, né? Mas, no final da reunião, eu percebi que a nossa equipe não ia desistir, apesar das dificuldades. Todos estavam sabendo do tamanho da responsabilidade, né, da pandemia. Sabíamos também que seria acarretado mais serviço, mas ninguém desistiu. Então, naquele dia, eu também tive a certeza que iríamos prestar um serviço de qualidade para a população, como a gente já vinha prestando antes. Rita, na sua fala, eu percebo que você ficou um tanto preocupada com as pessoas, com os seus colegas de trabalho. Dentro dessa reunião que você fez, você imaginou que algum daqueles profissionais ali fossem desistir? Confesso que sim. Eu tenho um agente de saúde com mais de 60 anos. Todos têm. Rita, eu lembro de um agente falar, Rita, eu tenho uma mãe e um pai idoso. Eu digo, todos nós temos alguém que é linha de risco, mas se vocês desistirem, se nós desistirmos, quem vai fazer pela população de Santa Rita? Quem vai cuidar deles? Então, naquele momento, foi um momento em que a gente precisou estabelecer que o principal, a peça principal seria a equipe de saúde, seriam eles, os profissionais de saúde, para que desse certo. E graças a Deus deu certo, né? Porque os casos aqui estão sendo controlados. Exatamente. Essa reunião aconteceu em março. O nosso primeiro caso ele veio no final de maio. Então, foi sinal do nosso serviço bem feito, né? A nossa equipe, ela abraçou a causa, sem dúvida nenhuma. Até hoje ela abraça, senão a gente não ia conseguir alcançar o que a gente vem alcançando, não. É fruto do trabalho deles, sem dúvida. É verdade. Para falar de pandemia, a gente não pode também deixar de falar o que está sendo tanto comentado no município, que é a verba que o governo federal mandou para o enfrentamento dessa pandemia. Inclusive,
a gente tem até alguns depoimentos, né, que pegamos, as pessoas questionando o que está sendo feito, o que foi feito, aonde está sendo aplicado. E eu gostaria que você assistisse esses depoimentos e pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre isso. Como seria aplicado o dinheiro que a gente irá receber da União, sobre como seria aplicado no município, como será dividido, as prioridades que seriam, onde seriam as principais áreas que seriam utilizadas, e os projetos de contingimento, para ver se a gente tem uma redução de número de casos. Onde está sendo usado o recurso federal da Convite? Qual é o setor que está mais sendo bem aplicado aí? Quais os critérios usados para utilizar o recurso diante dessa pandemia na cidade de Santa Rita de Cássia? Hoje a pergunta que eu faria é para onde está indo os recursos que é destinado à Convite aqui em Santa Rita. Eu não estou vendo sendo feito nada, não estou vendo os testes ser feitos, porque segundo a prefeitura não tem, e o dinheiro está indo para onde? Então a pergunta é essa: se tem os recursos, para onde está indo esses recursos? Queria saber porque uma pessoa é contaminada numa casa, tem mais 4, 5 pessoas e não são feitos os testes das outras pessoas que pode estar contaminada ou não. Quer dizer, vai esperar as pessoas que estão na casa contaminar outras pessoas. Diante da pergunta do pessoal aqui no município, eu quero saber realmente, aliás, todos nós queremos saber realmente, qual foi o valor que entrou na conta da Secretaria de Saúde para combater essa pandemia? 1.200.000, 1.500.000, 2 milhões? Quanto realmente foi o dinheiro que esse governo mandou? Pois é, essa é a pergunta que mais é questionado por todos, né? Até o momento, entrou nas contas do Fundo Municipal de Saúde R$ 2.268.683,38. Além desses mais de 2 milhões, entrou R$ 138.244, que é um recurso de incentivo para o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Esse valor que o governo mandou foi bem mais do que eu podia imaginar. Onde está sendo aplicado esse recurso? Pois é, esse recurso ele é principalmente para que a gente consiga manter os serviços com qualidade. Houve uma mudança muito grande na forma de trabalhar. Os gastos com materiais, que é o EPI, que é o equipamento de proteção individual, ele passou a ser muito. Só para você ter uma ideia, Risoleta, tem um tipo de máscara que a gente comprava uma caixa por ano, que era a N95, só quem fazia uso era o laboratório, que a gente está passando a fornecer a todos os profissionais que fazem procedimento invasivo. Ou seja, dentista, a equipe do SAMU toda e outros profissionais. Temos também capote, que quem usava era cirurgia. A nossa equipe, que é uma equipe de atenção básica, por exemplo, ela nunca precisou fazer uso. A máscara, que hoje não é só a equipe de saúde, mas todo mundo, usava-se quando ia atender o paciente, a odontologia principalmente, ou a equipe quando ia fazer algo com o paciente. Hoje a gente tem que colocar a máscara da hora que entra no serviço até a hora que sai. Essas máscaras têm um período para ser usada e descartada. Quantas caixas de máscara você comprava antes da pandemia e quantas caixas você passou a comprar depois da pandemia? Eu não quero resumir isso somente nas máscaras, porque a gente sabe que não é só a máscara, um EPI, são vários. Teria como você falar cada um deles, a quantidade de cada um deles que você passou a comprar depois da pandemia? Sim. A gente usava uma média de 100 caixas por mês, no máximo. Cada caixa vem com 50. Hoje, por semana, a gente gasta 4.000 máscaras. E é tudo registrado. Mas a média é 4.000 máscaras. E é porque o serviço de saúde ele não voltou 100% ainda. A média é 4.000 máscaras por semana. Então, assim, por exemplo, os macacões que hoje a equipe do SAMU usa, a equipe do Covid, a equipe que coleta o exame, ele custa, em média, R$ 120.
e é uso descartável. Por exemplo, a equipe do SAMU, ele atende um paciente suspeito ou positivo do Covid, automaticamente descarta todo aquele material que eles usaram. Por exemplo, a equipe do SAMU, quando eles vão fazer uma transferência de um paciente positivo ou com suspeito para a Covid, que é uma equipe da USA, que é o médico, o enfermeiro e o condutor, cada um usa um macacão desse valor que eu te falei, uma média 120, e é descartável. Se houver 2 ocorrências por dia, dois macacões para cada profissional desse. Então, secretária, em média, por ocorrência, você está gastando quanto? Fora a despesa que já existia, uma média de R$600 por cada transferência com suspeito de Covid ou confirmado. Nosso entrevistado, Bodaia, ele faz um questionamento sobre os testes. Você tem algo a comentar sobre isso? Sim. Os testes, eles são de 2 formas. Teste rápido, que o Ministério da Saúde, junto com o Estado, mandou para o município, até o momento, aproximadamente 1.200 unidades. E o teste, o RT-PCR, que é o do exame do SUAB. O teste rápido, a gente conseguiu um valor, hoje, de R$55 cada unidade. Só para você ter ideia, Risoleta, no começo da pandemia, quando começaram as empresas a enviar orçamentos, o teste estava em média de 250 a 220. Um teste? Um teste. Um Nossa. teste. Então, assim, o município, naquele momento, a gente não comprou, primeiro porque não tínhamos recebido o recurso todo. O recurso que a gente tinha recebido era muito pouco, e o gasto de material de insumo, como eu já falei antes, era muito alto, então a gente preferiu priorizar os profissionais de saúde. Foi baixando. Aí eu cheguei a achar de 80. Eu digo, 80 já dá para comprar. Aí consegui de 60, e o último, que foi o que a gente comprou, ele ficou R$55 através do consórcio do município. O município faz parte de um consórcio, junto com outros municípios, e a gente negociou junto com outros para baixar para 55. Então, os testes que chegaram no município, foi gasto só com testes R$100.000. Foi já com esse aí de R$55. É importante quando o cidadão ele pergunta por que não faz o teste de todo mundo. O município ele não está negando o teste a ninguém. Não faz no primeiro momento porque precisa-se de um período para realizar o teste. Eu não sei se vocês lembram, ou quem acompanha de fato o nosso boletim, teve um momento em que a gente teve 10, 12 e depois 10 de novo positivo num dia. É isso aí que a gente fez. Isolou, monitorou os casos próximos de um positivo e esperou o período para que realizasse o teste. Seria o famoso janela, não é isso? Alguns chamam de janela. É importante lembrar que esse período é um período em que a equipe de saúde precisa estar acompanhando a pessoa. Não adianta nada eu começar a sentir qualquer sintoma gripal e não procurar a rede de saúde. É de suma importância para você, cidadão, sentir qualquer sintoma gripal mesmo, procurar a rede de saúde para você ser medicado. A preocupação da maioria das pessoas que me procuram é: Rita, eu preciso fazer o teste, eu preciso saber se eu estou positivo ou não. Então, mais importante do que fazer o teste para saber se você está positivo ou não, é você ser medicado para cuidar dessa síndrome gripal e que ela não venha a moderar ou agravar. O teste ele é oferecido a qualquer cidadão que esteja com algum sintoma e que esteja acompanhado. Quem vai decidir se o uso do teste ou não é a equipe médica, a equipe de saúde. Não sou eu e nem qualquer outra pessoa. É ele que está acompanhando. Por isso, é importante procurar a unidade de saúde quando iniciar o sintoma. E não só para ir fazer o teste. A automedicação é complicada. Aconteceu muitos relatos de pessoas que pegaram receita de alguém que já foi e
o medicamento ele é dosado de acordo Cada paciente, né? cada paciente, exatamente, Risoleta. Então, tem que ter esse cuidado. Não é a receita que serve para mim, não serve para você. E a gente, brasileiro, tem essa mania de facilitar. Mas a gente tem equipe. Se no momento não tiver como atender você lá, a gente vai estar direcionando, a equipe de saúde vai estar direcionando você ao automédico. Então, sem atendimento, ninguém vai ficar. O uso do recurso, apesar da gente ver, nossa, mais de 2 milhões entrou no município para o enfrentamento do Covid, ele é um uso de recurso com responsabilidade. Então, testar alguém sem critério é jogar o dinheiro público fora. É preciso ter critério, é preciso ter responsabilidade com o uso do dinheiro que chegou até o momento para a gente. Rita, quando se fala nesse dinheiro que veio para o município para combate à pandemia, muitas pessoas entendem que pode pegar esse dinheiro e gastar em qualquer ramo que seja saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no consultório do dentista de um postinho, o exaustor quebrou. Você, como secretária, pode pegar desse dinheiro e comprar um exaustor para que o dentista possa continuar trabalhando? Pois é. O recurso que chegou até o momento, ele é um recurso de custeio, de manutenção. O que significa isso? É para a demanda mensal. Um exemplo aqui mais fácil para quem está em casa. O que é o custeio, o que é o investimento para o município? Quando a gente tem nossa casa, o que é um custeio é o que a gente faz todo mês. Pagar água, luz, aluguel, comprar alimento. A gente não tem que fazer isso todo mês? Então, esse recurso que entrou até o momento é exatamente para isso, para o custeio dos serviços de saúde existentes nesse município e que aumentaram a despesa por conta dessa mudança, né, na forma de trabalhar para o enfrentamento do Covid. O que é o investimento? É a mesma coisa. Quando eu compro uma geladeira na minha casa, eu não vou fazer uma troca dela. Então, um material, uma cadeira odontológica, um exaustor, como você citou, ele é um equipamento. Um ar-condicionado. Os benditos respiradores, que o povo tanto questiona, ele é um investimento. Então, até o momento, a Secretaria de Saúde não recebeu recurso de investimento para o enfrentamento da pandemia. É importante ressaltar isso, porque o povo pega muito na tecla, né, na rede social. Aqui não tem respirador. Até o momento, Santa Rita não recebeu recurso de investimento para compra de respirador. Entrou nos cofres da Prefeitura da Saúde mais de 2 milhões. Então, o que é questionado é porque, com esse dinheiro que entrou, não se compra um respirador, a pessoa precisa se deslocar para Barreiras. Pois é, essa pergunta é muito interessante. Eles questionam sempre que aqui não tem respirador. Não é só Santa Rita que não tem. O Estado ele centralizou a referência em Barreiras, por ser a nossa macro, ou seja, a cidade-mãe das outras cidades para o serviço de saúde. Então, não é Santa Rita que não tem, nem Santa Rita, nem Formosa, nem São Desidério. Toda a referência, todo paciente positivo ou com suspeito de Covid, que precisa de um respirador da UTI, ele vai ser transferido para Barreiras. Só quem pode transferir esse paciente quando ele está no estado grave, porque o estado grave da doença é quando ele está com falta de ar, que já está no limite, né? Qualquer ambulância do município pode fazer esse transporte? Pois é, o estado grave é um desses, é a falta de ar, onde o paciente precisa ser entubado e ser encaminhado para a UTI. Não. Só tem na região dois tipos de transporte que pode realizar. É o SAMU avançado, porque é onde tem um médico e um enfermeiro, e uma empresa terceirizada pelo Estado. Então, quando o paciente está no hospital e ele precisa dessa transferência, a central de regulação,
No município, por exemplo, só quem tem um sistema é o hospital. Então, a central de regulação envia o profissional que está cuidando do paciente envia a situação do paciente pela central de regulação e lá vai definir quem vai levar, se é a USA, que é do SAMU, ou se é a empresa terceirizada que vai ser deslocada de Barreiras até o município, seja Santa Rita, Formosa ou Mansidão, por exemplo. Rita, eu quero voltar um pouquinho com você no tema do recurso financeiro. Você enviou para a gente uma lista de valores. Pode soltar na tela aí para a gente? Bom, nós temos aqui a descrição, né? O teste rápido, que o valor estimado foi 300 mil. Os insumos, que é tudo que é gasto, né? 300 mil também. A contratação de pessoal ficou em 450 mil. A educação permanente, 100 mil. Empresa especializada em medicina do trabalho, 50 mil. Medicamentos, 200 mil. Manutenção e adaptações da rede, 100 mil. Ou seja, tudo isso ficou num total de 1.500.000. Esse primeiro plano de trabalho orçamentário foi de 1,5 milhão, que foi o que entrou inicial, pela portaria 1666. E ele foi distribuído dessa forma junto com o Conselho. Foi apresentado ao Conselho, o Conselho fez discussão, o Conselho Municipal de Saúde, né? E organizou dessa forma. É importante lembrar aí, por exemplo, o uso com o pessoal. Só para vocês terem ideia, a nossa equipe de vigilância sanitária, ela teve que... Acho que a gente aumentou ela mais de 300%. E ainda assim, é a maior queixa que a gente recebe. Que o bar aqui está aberto. Ontem mesmo teve uma pessoa, meia-noite, no meu telefone, dizendo que o bar ainda continuava aberto. Apesar da ampliação da equipe sanitária, ainda não é suficiente, porque eles têm horário, né, 40 horas semanais, e ainda não é suficiente a quantidade de pessoas que tem. Importante também, teve profissionais que engravidaram e tiveram que sair da linha de frente, né? Temos alguns idosos afastados, temos motoristas que positivaram, e a gente passa 14 dias sem esse motorista. E o serviço de transporte do município na secretaria, ele aumentou muito. Os ônibus pararam, né? É sabido de todos que o governador ele decretou que o ônibus não entrava, né? E a gente assumiu todos esses pacientes com transporte para Salvador, para Brasília, para Barreiras, pacientes de hemodiálise, que é 3 vezes por semana. Então, o serviço da gente ele cresceu muito, e esse dinheiro veio destinado a isso. Me chamou a atenção, Rita, que quando você falou que o transporte, os ônibus, né, as empresas de ônibus não podiam mais nem ir nem vir, a Secretaria de Saúde tomou toda a responsabilidade de levar e de trazer os pacientes, não só com a Covid, mas com outras enfermidades. Então, nota-se de que a demanda aumentou, a necessidade do pessoal aumentou. E como é que a Secretaria de Saúde está podendo lidar com tudo isso? Essa pergunta é muito interessante. Os motoristas da saúde, eles nunca trabalharam tanto. É impressionante. Tinha dia que a gente ficava até com medo da sobrecarga. Só para você ter ideia, a gente tem em torno de 168 pacientes de câncer no município. E todos eles estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde. A maioria, antes da pandemia, eles iam de ônibus. A gente fornecia as passagens para ele e para um acompanhante. Quando chegava lá, a casa de apoio que foi alugada do lado da rodoviária, então dava para ir até andando, tinha uma pessoa da casa de apoio para orientá-los. E, a partir daí, a gente assumiu. Teve momento até da gente ter que alugar van, de tanto paciente que a gente tinha que levar. A gente já alugou van. Então, teve semana que tinha 3 carros da saúde para Salvador e 2 para Brasília. Só para você ter ideia. Então, tudo Uns isso pacientes também, que é importante falar,
que eles iam muito, antes era gestante de alto risco, que é para o CAM em Barreiras. Elas iam de ônibus, iam nas vans que tem no município, e a gente passou a assumir elas, porque não tinha mais transporte. Os pacientes muito importantes também de falar, que a gente não deixou de dar assistência, é o paciente que vai para o Leonídia, que é o paciente positivo, de soro positivo, HIV. Né? Muitos deles a gente assumiu. Os que tinham, que a gente tem conhecimento pela secretaria, também passamos a levá-los para o tratamento. Então, o município, mesmo lidando com essa pandemia, ainda continuou dando assistência, tendo responsabilidade com todos esses pacientes, e a demanda do pessoal foi muito grande, o custo também, com certeza, aumentou, e tudo entra dentro dessa faixa, desses recursos que eu acabei de citar aqui? Exatamente. Uma situação bem simples aí, por exemplo, é o combustível. Imagine o quanto que aumentou a despesa da gente com combustível, com diária. Tudo isso gera custo para o município. Então, quando falam que o recurso é muito, e quando vê a responsabilidade da secretaria com a população, dá para perceber muito claramente que o recurso ele veio exatamente para que esse serviço não faltasse. Talvez, se não viesse esse recurso, a gente não ia conseguir, com o recurso que tem hoje no município, cuidar de tudo isso. Secretário, eu vejo aqui que a previsão orçamentária, por exemplo, para teste rápido, está num custo de 300 mil até o momento. Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre isso? Pois é, a gente faz uma estimativa de quantos testes a gente precisaria para dar vazão ao serviço com pacientes com sintomas. Essa testagem aí não é para fazer testagem em massa, até porque testagem em massa com o teste a R$ 55,00, o mais barato, a gente teria que ter muito mais do que 2 milhões no município para investir. Esses 300 mil, ele dá aproximadamente 5.500 testes, né, para dar vazão ao serviço. Então, não é um valor grande quando a gente coloca no papel. É pouco teste. Tem família que faz 10 testes, por exemplo, dependendo do tamanho da família. São muitos os testes, né? E na questão dos insumos, que é os EPIs, a gente vê aqui a previsão de 300 mil. Esse aí eu ainda acho que era pouco. Como o Conselho, de acordo com a nossa necessidade, a gente pode reorganizar isso, é aquela questão de máscara, do uso de álcool, de capote, de macacões. Foi destinado desse 1,5 milhão, 300 mil para isso. Até o momento está nesse valor, né? Eu acredito que é um dos pontos que a gente vai ter que modificar no futuro. Secretária, por falar em insumos, eu não posso esquecer de uma coisa que foi muito comentada na cidade, né? Que foi a questão de uma nota que saiu sobre 1 litro de álcool custar R$ 98,00. Explica para a gente como é que 1 litro de álcool R$ 98,00? Pois é, logo que foi colocado o material na transparência municipal, rolou, né, um fake, dizendo que a gente estava comprando álcool a R$ 98,00. Na verdade, a gente estava comprando 5 litros de álcool a R$ 98,00. Né? Consegui comprar até mais barato do que o mercado estava fornecendo para o cidadão. Geralmente isso não acontece. E é interessante poder estar aqui esclarecendo à população que nem tudo que eles veem é realmente realidade, né? É bom um programa como esse para ajudar a população a se inteirar. Diante disso, dessa situação aí, a gente também deixa aqui à disposição para que a população vá hoje, lógico, não é interessante ir sem avisar por conta da pandemia, mas qualquer um que tiver dúvida, compareça à secretaria, que a gente está lá à disposição, ou vá em uma dessas unidades para ver como é que a equipe trabalha, como hoje é diferente no ano passado. É importante lembrar isso.
Qualquer paciente que hoje está indo na nossa rede de saúde, ele está vendo que a gente precisou fazer modificações. Então, é importante ressaltar para o pessoal no município que fake news é crime e da cadeia, não é? Eu quero falar com você aqui sobre outro valor, que é o valor da contratação de pessoal, que até o momento está estimado em 450 mil. Outra coisa, Rita, na contratação de pessoal, você está tendo dificuldade para contratar médicos? Porque eu vejo muito pessoal reclamar que não está tendo médico. Boa pergunta. Quando vê 450 mil, diz, nossa, estão colocando um valor absurdo. Na minha opinião, é o valor que eu tenho mais medo de não dar. Por quê? Existe uma lei que foi criada na gestão passada, que é a lei da época que houve a enchente, que libera para casos de emergência a contratação direta. Por quê que libera para a contratação direta? Porque se a gente fosse fazer uma seletiva ou um concurso, isso demoraria tempo. E, no momento, a gente não tem tempo. O município está fazendo contratação direta de alguns profissionais e uma das categorias que é difícil é médico. Hoje, nossos PSFs estão todos com médico. Nosso centro de Covid, nosso pronto atendimento para Covid, tem a médica, que é a doutora Juliana, que está atendendo lá, mas ainda estou precisando contratar mais um médico, por exemplo, para o Covid. E temos, sim, essa dificuldade de achar os benditos médicos. Só para você ter ideia, enfermeiro, por exemplo, teve uma gestante que precisou afastar e eu estou pela primeira vez com a unidade com 2 enfermeiras, porque eu não consegui uma enfermeira para fazer 40 horas. Então, no caso, você poderia usar o programa e convidar qualquer médico que esteja à disposição, que queira trabalhar no município e ajudar no enfrentamento da combate à pandemia. Tem vaga, viu, gente? Pois é, você médico. Eu lembro que doutor Pedro Ivo, que foi até convidado pela gente em outra situação a trabalhar aqui, ele comentou no nosso programa, não sei se vocês se lembram. Se você tiver interesse de vir para uma cidade linda, de gente acolhedora, a gente faz aqui casadinha, viu? PSF mais SAMU. Pode ter certeza que aqui quem vem, não quer mais ir embora. Temos vaga para médico, sim. Fazer logo apelo aqui, né? Temos vaga para médico. É importante. Temos também aqui, Rita, educação permanente. O que significa isso? Educação permanente está previsto um custo de R$100 mil. Educação permanente é todo o serviço que a gente faz com a equipe de saúde. Por exemplo, tem áreas descobertas por agente. O que é uma área descoberta? É onde não tem agente. Antes da pandemia, a gente ia fazer um concurso para essas áreas descobertas, e a pandemia veio e o concurso foi adiado. Levar essa equipe de saúde até lá. Por exemplo, hoje, quem está fazendo esse serviço é a equipe multiprofissional. Eles fazem o monitoramento nessas áreas descobertas e parece pequeno, mas é de uma extrema importância a educação em saúde que essa equipe está fazendo, porque eles relatam, porque no final do mês a gente faz relatório de quantas pessoas foram atendidas, de qual população, de qual a área da zona rural foi atendida. E na zona rural onde eles vão, que não tem agente, eles relatam muito a carência da população, a necessidade do conhecimento sobre principalmente a pandemia. Como eles dizem, Rita, eles querem saber de tudo, mas a gente está lá mais para falar do Covid. É importante a educação em saúde nesse momento. Dar essa assistência para o pessoal, né? Temos aqui também empresa especializada em medicina do trabalho. R$50 mil. O que significa isso? A empresa especializada em medicina do trabalho, ela vem para quê? Para que a gente consiga, enquanto gestão de saúde, trazer segurança para o profissional. Essa empresa ela foi contratada exclusivamente para cuidar da equipe de saúde. Em que sentido? Se as nossas unidades elas estão adequadas para o enfrentamento do Covid, tem um questionamento muito grande, por exemplo, de afastamento de profissionais. Então, a gente tem alguns profissionais que querem se afastar e tem profissionais que
que a gente precisa que ele exerça a função dele de outra forma, de uma forma que ele tenha segurança e que possa dar assistência à população, como é, por exemplo, o caso do médico, de um fisioterapeuta, de uma enfermeira. Então, assim, não dá para afastar ela da rede. E essa empresa ela vem exatamente para cuidar disso, para não ser eu, Rita, ou um coordenador a determinar essa função. Profissionais qualificados para passar segurança dentro das normas de segurança, né, gente? Exatamente, eles são especializados nisso. Eu quero falar também sobre a previsão de medicamentos. A previsão está em R$200 mil. É isso mesmo? Exatamente. A proposta da gente com esses R$200 mil é comprar medicamento exclusivo para uso, né, com síndrome gripais. Não vou citar aqui que medicamento é, porque aí foi passado pela médica do Covid o que era que precisava comprar. Foi feita uma licitação, inclusive já chegou a medicação. E qual era a nossa proposta enquanto saúde? Que o paciente chegasse na unidade, fosse atendido e já saísse com o medicamento. Então, é essa a proposta do município para cuidar da população. Esses R$200 mil, ele é para comprar medicamento para usar com síndrome gripais ou positivo de Covid. Qual era a proposta do município? Era que o paciente fosse até o pronto atendimento, fosse atendido e já saísse de lá com o medicamento, para ele não passar na farmácia, seja a nossa, né, municipal ou a privada, para não estar expondo mais ninguém. Então, desde o dia 17 deste mês, o paciente que está indo ao Covid, que precisa de medicação, já está sendo dada a eles. E, principalmente, que a gente cuidasse também dos profissionais de saúde, que não faltasse a medicamento para os profissionais de saúde que positivassem. Então, a assistência ela já está ampla no que diz respeito à medicação, né? Na nossa proposta, sim. Temos aqui também um outro gasto de R$100 mil, que é na manutenção e adaptações da rede. Quando se fala em rede, a gente fala em toda a rede de saúde? Exatamente. Por exemplo, a gente precisou fazer adaptações no SAMU. A nossa base do SAMU foi uma base inaugurada nessa gestão, né? E ela não foi pensada na Covid. Não foi pensada em uma pandemia. Então, a gente precisou, sim, modificá-la para dar uma qualidade melhor para os profissionais que estavam lá. Outras unidades também precisaram fazer mudanças por conta da pandemia. Bom, e nesse total aqui de gastos, temos R$1.500.000 previstos até o momento. Lembrando que isso aí pode manter ou pode aumentar. Lembrando, Risoleta, que esse recurso eles são parcela única. Então, neste momento, é o que o município pode contar para cuidar não só da população, como da equipe de saúde. Vale ressaltar que a gente tem que usar esse recurso com responsabilidade, porque senão ele vai faltar. Todos os gastos com a Covid-19 ele está no portal da transparência da Covid-19 e o restante do recurso ele está nos cofres públicos, aguardando para eles serem usados na medida que haja necessidade. Todo esse gasto ele tem notas, porque é preciso prestar conta de cada centavo, não é isso? É bom você perguntar isso, porque tem muitas coisas na rede social dizendo, cadê o dinheiro? O dinheiro está aí. O dinheiro é do povo. O dinheiro é para cuidar do povo. Então, o dinheiro da Covid-19, que está dentro da Secretaria de Saúde, cada centavo dele tem que ter justificativa. Rita, temos 2 depoimentos aqui que questionam muito sobre o decreto. Uma coisa que eu achei errado nesse decreto foi que as igrejas tinham que reabrir com 4 metros quadrados, enquanto os bares seria de 1,5 metro a 2 metros quadrados. Porque qual o motivo? Que a restrição, que na igreja tem todos os protocolos da vigilância de saúde, pediu álcool gel, máscara, todo mundo. Já nos bares não. Nos bares é diferente, que a pessoa tem que tirar a máscara para beber. Daqui a pouco as pessoas estão bêbadas, estão conversando perto do outro, pegando na mão, abraçando.
Por quê? Porque é muito fácil a pessoa se contaminar no bares do que na igreja. E na igreja tem todo o cuidado que a vigilância sanitária determinou. E por que na igreja foi só esses 4 metros quadrados? Gostaria de saber isso. Eu quero saber porque a feira tem uma restrição, a questão que é uma parte alimentícia e tem uma restrição grande, quanto os bares e outros lugares fica grande aglomeração e nada é proibido, quanto a feira já é. É importante ressaltar que os últimos decretos realizados no município, eles foram de acordo com as orientações do Ministério Público. Então, tem coisas que não são determinações do município. É importante lembrar. Quando o colega pergunta sobre a feira livre, que o distanciamento é muito longo, que a exigência é grande, que nos bares não são, todos dois, se vocês forem ler o decreto, tem exigência. Cabe a gente a decisão do que a gente vai usar, qual orientação a gente quer seguir. Eu vou seguir a orientação ou eu não vou seguir a orientação? Em relação à igreja também, houve um questionamento muito grande no penúltimo decreto pelos metros quadrados. Foi só uma medida diferente que foi colocada, mas um distanciamento de 2 metros. Nesse último decreto, ele foi reduzido para 1,5 metro. Mas é de uma forma segura para que os fiéis possam estar realizando suas celebrações. Secretária, falando nos decretos, a gente fala no distanciamento. E estava correndo nas redes sociais que a senhora estava participando de uma aglomeração. Como a senhora justifica isso? Essa pergunta é muito interessante, já que eu não me manifestei nas redes sociais. Além de ser secretária de saúde, eu sou mãe, sou esposa, tenho uma profissão e também tenho o direito de exercer, né, o meu direito de cidadã. E eu posso me filiar a um partido político. Então, eu sou filiada a um partido político, do qual eu estava na convenção há mais de 10 anos. E faço parte da mesa executiva. Então, no dia da convenção do meu partido, eu tenho o direito de participar da convenção, já que eu sou membro executivo, e de estar junto com eles, né? Fazendo todos os protocolos de todas as convenções, que não foi diferente só no meu partido, né, no partido do qual eu faço parte, mas de todos os partidos. O que cabe a gente nesse momento é usar as orientações, sim, de uso de máscara, de uso de álcool, mas eu não sei se você viu, mas teve muito meme comigo. Então, assim, eu também tenho o direito de participar como cidadã, de escolher um partido político, de estar junto com aqueles que querem apoiar o nosso partido. E como membro executivo, estive na convenção o período inteiro, participando junto com os meus colegas partidários. Fazendo uso de máscaras, de álcool em gel, tomando todas as medidas e precauções. Sim, Risoleta. E é importante lembrar que a gente vai iniciar a campanha política e faço um apelo, não só ao partido do qual eu faço parte, porque nele eu estou, junto com a equipe, a gente está preocupado, sim, em cuidar da população, mas aos outros também, que eles tenham essa mesma preocupação, que eles façam as orientações àqueles que estão lá presentes, porque se faz importante, é necessário neste momento. Nesse comentário que foi feito sobre a senhora, eu não me recordo bem, mas eu acho que nesse mesmo dia teve uma carreata. Carreata, ela pode acontecer? Lembrando que a carreata não foi uma decisão do partido, essa primeira carreata, mas que carreatas nessa nova política com a pandemia, elas são permitidas pelo TSE. Então, não é uma decisão municipal. Secretária, com essas carreatas que vão ter, porque estamos num ano político, qual é a chance de aumentar o número de casos? Bom,
vale lembrar que a carreata ela é feita dentro do seu próprio carro, né? Então, você não vai ter contato com pessoas de fora. Então, a chance de uma contaminação ela existe desde que eu já esteja contaminada, eu vou contaminar a minha família dentro do meu carro, porque é quem está convivendo comigo. A ideia das carreatas é que vocês estejam de máscara, né? Que façam uso do álcool sempre para estar higienizando a mão, que evitem estar tocando a máscara ou retirando ela. A ideia é essa da carreata. Vamos ouvir agora, pessoal, a pergunta da Thelma. Eu gostaria de saber se Santa Rita tem capacidade de fazer uma casa de apoio para os idosos, porque eu trabalho no comércio e eu queria que minha mãe, principalmente, seja cuidada, né? Se provavelmente eu posso pegar e ela ter esse apoio, porque eu preocupo principalmente pela minha mãe. Rita, a Thelma ela questiona sobre a questão de ter uma casa de apoio, porque ela diz que em Brasília lá tem essa casa de apoio. O que você, como secretária, fez para atender essas pessoas que são desguarnecidas nesse sentido de não ter aonde ficar? Bom, o município ele não fez uma casa de apoio para idosos, como a Thelma questionou, mas em parceria com a Igreja Católica, a gente fez uma casa de apoio para o paciente positivo de Covid. Inclusive, a nossa casa de apoio ela entrou em funcionamento essa semana. Qual é a ideia do município? Já não é só a Secretaria de Saúde, porque é importante ressaltar aqui que está tendo parceria muito grande entre as secretarias, um trabalho mútuo para o enfrentamento dessa pandemia, extremamente importante, porque só a Secretaria de Saúde não ia dar conta, então a Secretaria de Assistência Social ela vem fazendo o trabalho dela, de educação, de meio ambiente, de gestão, para organizar todas essas ideias junto. Ela é uma secretaria de extrema importância, a de administração, a de finanças, então todas as secretarias, nesse momento, elas estão unidas, junto com o plano de governo municipal, para o enfrentamento dessa Covid. E a Casa de Apoio, ela veio com a ideia de levarmos pacientes positivos que são vulneráveis. É uma realidade muito comum em uma casa pequena ter 10, 8 pessoas, delas compartilharem quarto. Então, a ideia é que a gente pudesse cuidar desses pacientes positivos vulneráveis de uma forma mais acolhedora, que eles pudessem deixar em casa as pessoas mais seguras. Por falar em Igreja Católica, eu quero agradecer por ela ter nos ajudado, cedendo a Casa das Irmãs para esse momento tão importante para a gente, no cuidado com o paciente positivo de Covid. E é importante frisar, pessoal, que essa Casa das Irmãs, que é a Casa de Apoio, ela passou por toda uma reforma para adequar, para que essas pessoas que vão ficar lá por esse período sejam bem acolhidas. Não é isso, secretária? Exatamente. Quem conhece a Casa das Freiras sabe que é uma casa antiga, então a gente fez adaptação, principalmente de rampa, a pintura, para uma pintura que possa ser lavada, o forro, para o forro PVC também, para fazer a higienização. Toda a casa ela passou por adaptação para acolher esse paciente da forma mais carinhosa possível. É uma parceria, né, com a Igreja Católica, com a Secretaria de Saúde, com a Assistência Social. Teremos lá um apoio de uma equipe multiprofissionais, com médicos, assistentes sociais, psicólogos, para que possa estar ajudando esse cidadão da melhor maneira possível. A Secretaria do Meio Ambiente ela teve um papel importante nessa adaptação, porque foi deles a organização da jardinagem, das mesas, das camas, dos aparadores dos quartos. Então, todo esse trabalho foi de suma importância. Foram eles que realizaram. Eu agradeço também a eles. A Secretaria de Educação também, que vai entrar com apoio pedagógico para a gente. Muito obrigado a todos que contribuíram para que esta ideia fosse concretizada essa semana. Pessoal, chegamos
ao final de mais um programa Sabatina da Covid, onde a nossa convidada Rita pôde esclarecer perfeitamente sobre tudo o que a Secretaria de Saúde fez e continua fazendo para o combate à pandemia, sobre aonde foi empregado os recursos que o governo federal destinou para Santa Rita. E se você aí ainda não se sentiu bem fornecido de informações, dê um pulinho na Secretaria de Saúde, solicite o que estiver ainda causando qualquer dúvida em você. Bom, secretária, eu quero agradecer aqui a sua presença, por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui esclarecer algumas dúvidas, prestar algumas informações. Eu que agradeço, Risoleta, a oportunidade de estar junto com vocês aqui para trazer informação à população. Quero aqui deixar um enorme abraço e o agradecimento a toda a equipe de saúde que se manteve firme até agora nessa nossa longa caminhada e diferente de tudo que a gente já viveu. Não vou aqui citar um, porque todos foram muito importantes. Agradeço também ao prefeito, que sempre se fez presente diante dessa dificuldade. Ele tem nos apoiado bastante. Ele é bom conselheiro, né? Nos momentos difíceis, ele sempre tem uma boa resposta para a gente lá na secretaria. Quero finalizar aqui agradecendo a todos que acompanham o programa. Vi também que muitos lá participam, que são frequentes. Quero agradecer aos nossos conterrâneos que estão fora, que também assistem e que faz parte da nossa vida aqui, que ama Santa Rita. Quero também deixar aqui um finalzinho que a minha filha falou e que me marcou muito, em momentos assim difíceis, e toda vez eu lembro dela dizer que quando crescer, ela vai poder dizer aos filhos dela que ela sobreviveu à pandemia. E é isso que eu acredito. A gente vai ter muita história para contar. E a gente vai poder dizer que, apesar das dificuldades, a gente conseguiu vencer todo mundo junto. A equipe de saúde conseguiu vencer porque ela se uniu para cuidar de vocês. Muito obrigada a todos mesmo, de coração. Bom, pessoal, se as informações aqui prestadas não foram o suficiente, vocês podem acessar o portal de transparência do nosso município ou ir até a Secretaria de Saúde, que lá vocês vão ser bem recebidos. Rita, eu quero agradecer a sua participação, o tempo que você teve disponível para esclarecer aqui algumas coisas. E também quero agradecer a todos que participam desse programa, que nos acompanham nas redes sociais. A gente faz esse programa com muito carinho, para que todos possam ser informados de tudo o que acontece no nosso município, no que se refere a essa pandemia. O meu muito obrigada.